Seu nome? Luiz Inácio Lula da Silva. Sua condição? Antes da Lei de Segurança Nacional, eu era torneiro mecânico na Vilares e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Depois de enquadrado na Lei de Segurança Nacional, perdi essas duas condições e hoje sou presidente do Partido dos Trabalhadores. O que tem a declarar? Senhor presidente, senhores jurados, o que eu tenho a declarar é uma coisa acontecida não apenas comigo, mas com outros companheiros a partir de 1980. Até então, a classe trabalhadora brasileira tinha feito algumas greves e alguns trabalhadores conheceram a partir de abril de 1980 o dissabor da Lei de Segurança Nacional. E o que é absurdo em tudo isso é que os conflitos que existem nesse país, seja na área urbana ou na área rural, nunca levaram um grande empresário, nunca levaram os grandes latifundiários do norte do país para serem enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E os trabalhadores foram enquadrados. Os operários tiveram uma importante contribuição na luta por liberdades democráticas no Brasil. O surgimento do novo sindicalismo, a partir da explosão de greves do ABC, é expressão disso. Os operários tinham suas reivindicações específicas, mas, de igual forma, lutavam contra a ditadura, contra a violência e a opressão do regime militar. O sistema repressivo, por sua vez, não deixou por menos. Perseguiu como pôde aqueles que exigiam mudanças. Este é o caso dos metalúrgicos da Embraer, em São José dos Campos, nas greves da década de 1980. Com o fortalecimento da oposição, em 1981, os operários tomam o sindicato das mãos da antiga direção acomodada ao regime. A partir de então, São José dos Campos apresenta-se como um dos mais combativos movimentos sindicais do país. Foram greves históricas que tiveram grande repercussão. Na década de 80, a São José dos Campos teve um movimento sindical um dos mais ativos do país. Os trabalhadores participaram dos diversos movimentos, sejam as greves em cada empresa, sejam as greves gerais. Greves essas que exigiam, na época, a recomposição das perdas que os trabalhadores tiveram, mudanças na política econômica do governo federal e, inclusive, democracia, liberdades democráticas para que os trabalhadores pudessem se manifestar. Era o momento de grande efervescência política. Grupos classificados como clandestinos faziam a discussão política com os operários. Em São José, várias lideranças eram da Convergência Socialista, cujas atividades foram acompanhadas de perto pelos órgãos de repressão. Em 83, a gente já vinha fazendo um trabalho dentro da empresa que era distribuir o jornal da Convergência Socialista na época. Havia também trabalhadores ligados a outros grupos. João Kazimierov foi militante da ALN e do MR8. Operário da Embraer, admitido em 82, ele foi preso e torturado em 74. É uma tragédia. A prisão é muito choque. Eu fiquei em torno de 8 a 10 dias preso, uma solitária. Alguns dentes da boca foram quebrados, né? E eu tive os órgãos genitais, tive uma sequela, né?
Em 1983, o movimento Procute organizou o Dia Nacional de Protesto, em 21 de julho. Foi uma greve geral que parou vários setores do país. Em São José, foram realizadas greves nas principais empresas, inclusive na Embraer. A pauta incluía o fim da intervenção nos sindicatos, fim da política de arroxo nos salários e até o término do acordo com o FMI. Na Embraer, se lutava também contra a repressão da empresa, que já havia demitido alguns ativistas. Em 1983, nós trabalhávamos na Embraer, era cipeiro na Embraer, e a Embraer era uma empresa estatal, portanto pertencente ao governo, e nós, em 1983, vivia a ditadura militar. Quem estava no governo era João Batista Figueiredo, e existia uma luta muito forte para a derrubada da ditadura militar, por eleições diretas. A vanguarda dessa mobilização, especialmente a greve geral de 83, se deu através de militantes sindicais, militantes políticos que trabalhavam na Embraer. A greve acontece com sucesso, mas no dia seguinte, a reação da empresa é de extrema repressão. E no outro dia, após a greve, 4 trabalhadores foram demitidos. Foi demitido o companheiro Araldo, demitida a companheira Miriam e demitido o companheiro português. E todos esses eram cipeiros. E na carta de demissão, por incrível que pareça, vem escrito demitido por motivo de greve. E aqueles que dirigiam a Embraer naquele momento, toda a chefia da empresa dizia que aqueles estavam sendo demitidos por ser agitadores, por ser gente que era contra a ditadura militar, que lutava contra o governo, portanto não poderia estar trabalhando naquela empresa. Era isso que se passou todos os trabalhadores. Inclusive, houve uma repercussão muito grande entre os trabalhadores e a fábrica volta a parar quando nós somos demitidos. E aí nós fomos agarrados pela polícia militar, no caso, já na porta da empresa, fomos agarrados pela polícia militar e fomos levados até a delegacia para ser registrado, ser filmado, ser fotografado, como se a gente fosse bandido naquele momento. A reação da empresa, da Embraer, foi muito forte, inclusive utilizou as tropas da aeronáutica contra os trabalhadores, aliás, o que era de costume, o que era uma prática. Pouco tempo depois, outra liderança, José Benedito de Oliveira, também é demitido, um dia antes de assumir seu posto na CIPA. A greve de 1984 também foi um marco. Em agosto daquele ano, além de lutar contra o regime, os metalúrgicos queriam equiparação salarial. A greve é de ocupação. Os operários permaneceram dentro da fábrica. Isso aconteceu até a intervenção da Polícia da Aeronáutica, que invadiu a empresa para reprimir aquele movimento. Nessa época da greve, a Polícia da Aeronáutica acampou lá dentro e começou a fazer pressão sobre nós que estávamos dirigindo a greve. A fábrica foi tomada pelos soldados da aeronáutica, pelos os PAs, e nós tivemos que sair da fábrica num corredor polonês com a baioneta, o fuzil nas nossas costas, o que demonstra o autoritarismo que era dirigido à Embraer na época. A Embraer ficou sitiada pelos militares. A ordem para que a aeronáutica reprimisse a greve veio do próprio ministro, conforme atestou o então presidente da Embraer, Osíris Silva. Com o fim da ocupação, a Embraer afastou e depois demitiu 126 metalúrgicos. Durante o afastamento, foram colhidos depoimentos dos grevistas pelo DOPS. Alguns interrogatórios demoraram até 5 horas. E foi feita uma inquisição com cada um desses trabalhadores. O inquisitor sentava numa cadeira, o trabalhador sentava numa cadeira em frente e do lado de cada um deles ficavam 2 pessoas armadas, 2 homens armados, para ouvir o depoimento desse companheiro que estava sendo ouvido. Esse interrogatório a gente entrava na fábrica e a polícia do DOI-CODE ficava investigando, fazendo entrevista com a gente, saber por que era o motivo da greve. E a Inquisição era justamente nesse sentido, a que organização pertencia, se pertencia à Convergência Socialista, se pertencia a algum outro
outra organização política, e esses depoimentos todos foram tomados aí pelo Serviço Nacional de Informação, segundo nós viemos saber só muito mais tarde, que nós viemos saber que era do Serviço Nacional de Informação. As demissões buscaram atingir os líderes da greve, ativistas ou qualquer pessoa que a Embraer ou o regime pudessem considerar subversiva. Os trabalhadores demitidos eram escoltados para fora da empresa pelos militares. Na cidade, era grande a revolta contra a arbitrariedade de empresa e regime. Vários atos de protesto contra as demissões foram feitos nas fábricas, na cidade e até em Brasília. Em represália ao movimento, a Embraer ainda cancelou a eleição da comissão de fábrica. Era uma luta política, uma guerra ideológica. O gerente da minha divisão, o Coronel Rubens, ele chamou toda a divisão e colocou aquele grupo de 70 funcionários de um lado e eu do outro, e eu pequenininho ali naquele meu lado, ele começou a falar que eu não era indivíduo que representasse a opinião dos funcionários, a opinião da empresa, e começou a denegrir a minha imagem perante aqueles funcionários, né? Isso surtiu efeito, né? Porque depois de ter sido demitido, nenhum dos colegas, né, amigos de infância, alguns eu tinha indicado para entrar na empresa e se encontram na empresa até hoje, nenhum deles continuou me cumprimentando, né? Eu fui completamente isolado do grupo social em que eu vivia a partir daquele momento, né? Inclusive, na data do movimento, quando estava acontecendo a greve, eu fui, o Coronel Osíris falou na minha cara, apontou o dedo na minha cara e falou: vocês vão servir de exemplo para todo o Vale do Paraíba e não vão conseguir trabalhar mais nem em São José dos Campos, nem em qualquer lugar do país. Em tempos de chamada Nova República, os métodos do velho regime continuaram a ser utilizados. Os operários queriam liberdade de fato. Além disso, existia a luta contra a política do governo Sarney de arroxo salarial. Em 1988, é iniciado um forte movimento na Embraer. Mais uma vez, aqueles metalúrgicos batiam de frente com o governo, ainda de exceção. Mesmo a poucos meses antes da aprovação da Constituição, a repressão e a perseguição política falam mais alto. Mais de 200 operários são demitidos depois da greve. Em todas estas greves, foi usada a mesma estratégia de calar as reivindicações dos operários por meio de demissões dirigidas e perseguição política. Em todas essas greves que foram feitas, essas greves feitas contra a ditadura militar, contra o governo, greve para poder ter uma condição de liberdade, foram greves que deixaram sequela nos trabalhadores, sequelas psicológicas. Muitos deles tiveram que ter tratamento psicológico, inclusive fornecido pelo sindicato depois disso. Muitos trabalhadores que nunca tinham ido numa delegacia e depois foi para a delegacia ser fotografado como se fosse um marginal, inclusive com uma placa com um número no seu peito, como se fosse realmente um bandido, e depois essas fotografias permaneceram na delegacia durante algum tempo. Prova desta perseguição é que a Embraer desafiou a lei em 2 oportunidades em processos de reintegração dos trabalhadores demitidos. Em 97, a Embraer se recusou a reintegrar um grupo de demitidos da greve de 84. O sindicato chegou a pedir a prisão do gerente de relações trabalhistas da empresa. Já os demitidos da greve de 88 sofreram outro tipo de perseguição por parte da empresa. Eu particularmente acompanhei o processo de reintegração desses trabalhadores aqui em São José dos Campos. E me lembro, como se fosse hoje, que isso foi em janeiro de 91,
se não me falha aqui a memória, foi 2, 3 de janeiro de 91, esses trabalhadores entraram pela manhã na empresa, reintegrados pela justiça, e logo à tarde, nem isso, foram no mesmo dia, foram dispensados, porque ainda que com a ordem judicial de retorno, a presença deles na empresa, todo o passado, toda a história que envolvia a saída desses trabalhadores, se reportava, portanto, aquela greve política, e a empresa não aceitou a presença deles, né? Numa carta enviada pelo Ministério da Aeronáutica, em resposta à esposa de um demitido da greve de 84, fica claro como o governo tratou aquelas mobilizações. Falando em nome do ministro, o brigadeiro do ar, Murilo Santos, afirma que não poderia atender ao pedido de reintegração feito pela esposa do operário. Isso porque, segundo a carta, aquele movimento grevista se apresentou como nitidamente político e não reivindicatório. O regime militar e os órgãos de repressão do governo acompanharam de perto as mobilizações em São José. Documentos confidenciais, guardados no Arquivo Nacional, comprovam o interesse estatal na repressão daqueles movimentos. Neste relatório, são identificados os dirigentes demitidos da greve de 83, bem como a atuação do Alicerce da Juventude Socialista, ligada à Convergência Socialista, na organização da categoria. O documento ainda relata que o vereador Ernesto Gradella é o porta-voz político do grupo. Aqui, o SNI mostra preocupação com o fato de estar sendo construída uma mobilização nas empresas bélicas, em protesto à venda de aviões a Honduras, país que combatia a Nicarágua. O documento cita uma reunião na sede do sindicato para discutir este assunto. Nestas folhas, o Serviço de Repressão atenta para boletins distribuídos pela Convergência Socialista, que relatam a importância da construção de comissões de fábricas como órgãos permanentes de luta. No relato, a CUT é classificada como entidade ilegal. Nos documentos a seguir, são feitos detalhados relatórios da greve de 84. A presença das tropas do Centro Técnico Aeroespacial dentro da empresa também é registrada. Atos públicos que foram realizados depois das demissões políticas também são relatados, inclusive com os discursos na íntegra dos ativistas. Aqui, a atuação das denominadas organizações subversivas perturba os militares, que avaliam que a Lei de Segurança Nacional tem uma debilidade. Essa debilidade seria a de não reprimir com mais ênfase as atividades pacíficas desses grupos, que cedo ou tarde, quando as condições objetivas permitirem, darão lugar à violência revolucionária, diz o documento. Os trabalhadores demitidos nestas greves tiveram seus nomes incluídos numa chamada lista negra. Como que eu diria, a gente sofria pela exclusão da sociedade, porque nós éramos demitidos de uma empresa, aquela empresa passava o nosso nome numa chamada lista negra, que era repassado para todas as empresas, e nós tivemos que amargar várias vezes até as dificuldades em casa para cuidar da nossa família, nós tivemos que amargar isso. Ficamos marginalizados como subversivo e tal. Isso daí só viemos descobrir após os testes que a gente fazia nas empresas. Eu, por exemplo, tenho 3 carteiras profissional, tenho uma até em branco, né, para tentar arrumar emprego e não consegui. E desde 84 a 2007, só em empresa pequena eu trabalhei. Hoje mesmo estou desempregado. Empresa grande não pega. Aqui, o SNI apresenta o nome de todos os 126 demitidos da greve de 84.
A partir da divulgação destas listas, arrumar emprego tornou-se tarefa quase impossível. A história que Cláudio ouviu de que não havia vagas na Vibraz não era verdadeira. E disseram que não tinha vaga. Saindo da fábrica, ela correu atrás de mim até um certo momento assim, mandou voltar para o departamento pessoal da Vibraz. Aí ela mandou esperar um pouquinho, depois no sábado, isso foi numa segunda-feira, no sábado ela passou em casa e falou que não tinha nada a ver, que a vaga tinha, e eu só não entrei porque eu tinha problema com a Embraer. Então aí que eu concluí a lista negra. Roberto Dimas tinha todas as qualificações para trabalhar no Centro Técnico Aeroespacial. Então a secretária do major, não me lembro o nome dele na época, me chamou, falando para mim assim, ó, infelizmente a gente não podemos admitir você aqui, na época eu não tinha idade para ser chamado de senhor, então a gente, infelizmente, não vamos poder contar com a sua presença aqui dentro, porque você já teve um trabalho dentro da empresa, né, da Embraer, então nós não podemos admitir você aqui, porque você está numa lista negra de uma greve que foi feita na Embraer em agosto de 1984. Mesmo após anos, o peso da perseguição política foi sentido por João. Porque a impressão que tem, a pessoa não fala assim de ditadura militar, é que foi um troço muito antigo, muito... Não, como eu falei, é um negócio ainda recente. Em 1990, eu fui demitido ainda por justa causa, por motivo político. Às vésperas de Natal, 23 de dezembro, me chamaram no departamento pessoal, me entregaram uma carta de demissão por justa causa, por motivo político. A emoção foge do controle quando Carlos Alberto relata o que viveu e o que ainda vive. É a família que pesa, cara. A incompreensão da família que pesa. Você entendeu? Eu não me arrependo de ter feito nada disso, porque eu estou lutando pela libertação do país. Isso machuca até agora, cara. Isso bateu muito, cara, no meu emocional, tá entendendo? A gente chega um momento que quer se suicidar, cara. Quer sair fazendo mil coisas, tá entendendo? Eu não consigo falar disso, cara. A luta desses trabalhadores, perseguidos pelo regime, tem sido árdua, em busca de justiça. O Ministério Público chegou a entrar com uma ação em razão da demora da comissão anterior em julgar os processos de anistia relacionados à Embraer. A única coisa que nós efetivamente pretendíamos é que esse julgamento acontecesse da forma mais célere possível, considerando o tempo que já tinha decorrido desde o pedido original até a sua chegada à comissão da anistia, enfim. Uma liminar acabou sendo concedida para que o processo fosse colocado em pauta. Até o cumprimento da liminar foi bem complexo. Meu colega que me sucedeu me contou que não foi fácil convencer, mesmo com a ordem judicial, convenceu então o presidente da comissão a pôr em pauta para julgamento, né? Precisaram acontecer algumas ameaças, né, de imposição de multa e até, salvo engano meu, de prisão, né, para que ele efetivamente colocasse esse processo em pauta. Né? Foi julgado um deles, os outros acabaram não sendo julgados na mesma sessão, parece que faltou tempo, eu não sei direito por qual razão os outros 100 e poucos processos não foram julgados, apesar da matéria ser absolutamente idêntica, né? E até onde eu sei, é essa situação que permanece, né? Na vida desses companheiros, existe a marca da perseguição do velho regime. De diferentes formas, suas vidas foram afetadas e seus caminhos obstruídos. O que existe agora, no entanto, é a esperança de que o clamor de justiça dessas pessoas possa ser ouvido.